Vamos agora falar de operações com matrizes. Tudo bem? Então a gente vai começar com uma operação que eu considero um pouco mais simples do que as outras, que é transpor matrizes. Então, operação transposição, essa é a notação. Né? Vou te dar uma matriz A, né? E a gente vai gerar uma outra matriz, fazendo uma operação que a gente chama de transposição, e denota que vai ser A com um Tzinho. Em alguns livros vai colocar A com T maiúsculo, tá? Normalmente é uma letra T. Então, eu sei que logo o próximo slide já vem com uma definição usando os índices, então eu já vou explicar com um exemplozinho, e aí depois a gente vai para a notação. Basicamente é o seguinte, eu vou ter uma matriz, já chamei o A aqui, né? Eu vou pegar uma matriz de tamanho 2 por 3. Então eu tenho aqui, vou colocar os índices 2, 1, as entradas, né? 2, 1, 3, menos 1, 0 e 4. Basicamente, o que a gente vai fazer é trocar linhas por colunas na matriz transposta. Então a matriz transposta que a gente vai obter vai ser a seguinte. O que era linha, né, vai se tornar coluna. Então a gente vem nesse sentido aqui, 2, 1, 3. E a segunda linha vira a segunda coluna, menos 1, 0 e 4. Essa é a operação de transpor uma matriz. A gente vai trocar linhas por colunas. É assim que a maioria das vezes a gente acaba falando. Vamos olhar para a definição formal. Tá? Então, a matriz transposta é uma matriz, então vamos supor aqui que eu peguei uma matriz genérica, tamanho M por N. A matriz transposta vai ser uma segunda matriz, que é a matriz que eu chamo de B por enquanto, tá? Cujas entradas são dadas pelas entradas da matriz A, mas onde está o índice I, J aqui da B vai ser trocado pelo JI. Então você troca a linha por coluna e é aqui que você enxerga isso. Tá? Então as entradas de B vai ser dada pelas entradas de A, mas os índices vão estar trocados, a IJ. Então, visualmente você já tem aquele exemplo, fica mais claro para você entender essa definição formal aqui. Aqui eu tenho outro exemplo, basicamente é o mesmo tamanho, mas se você olhar aqui são as entradas, né? A11, A12 e A13, por exemplo. E aqui, no caso eu chamei de B, essas são as entradas B11, B21 e B31. Então tem essa relação, aqui o B11 é igual ao A11, o B21 é igual ao A12, veja que tem essa troca, né? Porque esse aqui refere-se a esse segundo vem aqui no meio e assim por diante. Tá. Então aqui eu tenho aqui o B31 é o A13. Então eu posso fazer isso também, mesma coisa, com a segunda linha. Essa é a maneira genérica e formal da gente definir matriz transposta. É importante que você gaste um tempinho aqui pensando, olhando os índices para você começar a pegar um pouco mais de sentido aqui para vocês dessas notações genéricas. Tá? Vamos ver aqui. Aqui tem outros exemplos, aqui com figuras, os slides vão estar disponíveis para vocês revisitarem, né? Não precisa revisitar o vídeo sempre. E aqui estão os desenhos, que eu peguei, alguns exemplos, né, que eu peguei da internet. Então a gente tem os exemplos aqui, essa é a primeira coluna, desculpa, vira a primeira linha. Então da mesma forma, né, que eu estava falando que linha vira coluna, você pode pensar ao contrário, que a coluna vira linha. Tá? Tem a primeira coluna aqui virando linha, a segunda coluna virando linha. Aqui também, né, a primeira coluna vira a primeira linha, a segunda coluna vira a segunda linha, e a terceira coluna vira a terceira linha da matriz transposta. Tá? Então, você pode tanto pensar de linha por coluna por linha. A resposta vai ser a mesma. Então aqui tem essa imagem, tá? Imagem digital, imagem binária, que a gente só tem duas cores, né? Tem o branco ou o preto. Então tem uma matriz aqui, ela é 35 por 35. Eu tinha comentado no outro vídeo, na primeira parte do vídeo, que a gente tem o monitor, aqui as imagens, elas são matrizes, né? O computador enxerga ela como matrizes. E às vezes mais de uma matriz e tem umas certas operações ocorrendo com essas matrizes para que gerem as cores das posições aqui dos pixels. Né? Imagine que a gente tem uma tela de 35 por 35 e a gente coloca certos valores para cada das entradas. Tá? Aqui no caso a gente tem zeros e 1.
E se eu não me engano, esse número significa incidência de luz, né? 0 para não incidência de luz e 1 para 100%. Então, aqui você consegue ver que é a imagem do gatinho, o gatinho Félix. E aqui você consegue até enxergar, né? Quando você escreve a matriz 1 por 0, desculpa, as entradas 0 e 1, você consegue também enxergar aqui o gatinho. O que acontece se eu aplicar a transposição nessa matriz aqui? O que acontece com o gatinho? Então, vou chamar essa matriz de A. Como que fica a imagem A transposta? Tá? E aí, você pode pausar o vídeo, pensar, desenhar. Será que ele vai a orelha... Você troca a linha por coluna, será que ele vai tombar aqui? Né? Ou tombar a imagem? Como é que vai ficar? Bom, já vou responder, não sei se você pausou ou não. Enfim, vai ficar da seguinte forma. Essa é a imagem transposta do gatinho. Tá? A gente pode imaginar da seguinte forma. Qual é uma matriz quadrada? Era 35 por 35. Então a gente tem uma diagonal aqui, que é a diagonal principal. Tá? O que a transposta faz, ela reflete a imagem com relação a essa diagonal. Então essa porção passa para cá e essa passa para lá. Então existe um reflexo, uma certa simetria com relação à diagonal. Tá? É isso. Então nas matrizes quadradas, quando a gente transpõe, a gente tem essa propriedade. Então é um filtro. Tá? Isso pode ser um filtro de imagem, né, que você tem no celular. Às vezes você pode... existem outras formas de você tratar a imagem. Então às vezes você quer tombar ela horizontalmente. Você vai ter que usar outra fórmula. Você vai fazer a imagem dar uma volta de 180 graus, ou rotação de 270 graus, enfim. Você vai ter que ver como que fica as entradas da matriz. Se você quiser fazer um reflexo com a diagonal, dada a matriz A, eu crio uma matriz, trocando os índices linha e coluna, e eu vou obter essa matriz aqui com o reflexo na diagonal. Então é assim que funciona basicamente os filtros aí do seu celular. Então tem outras maneiras de embaçar a imagem ou de realçar. Existem várias combinações de matrizes para fazer isso. Vamos agora para uma outra definição referente a esse assunto, que é simetria e antissimetria. No caso é só simetria. Eu vou dizer, dado uma matriz quadrada, tudo bem, pessoal? Eu vou dizer que a matriz é simétrica quando ela é igual à sua transposta. Então essa aqui a gente já viu que essa imagem não é simétrica, né? Ela não é simétrica com relação à diagonal, porque aplicou a transposta, ficou diferente. Mas poderia ser, né? E aí eu vou dizer que a imagem é simétrica, ou então que a matriz, no caso, é simétrica. O exercício é o seguinte: determine os valores das variáveis aqui x, y, z, das incógnitas, de forma que essa matriz se torne simétrica. Né? E depois a gente tem o exercício B aqui e faz uma pergunta, né? Se toda matriz triangular superior é triangular inferior. Eu vou responder a primeira. A segunda eu vou deixar em aberto e a gente pode discutir no fórum. Alguém pode apresentar a demonstração deste fato aqui. Tudo bem? Então você pausa aí, tenta fazer e eu já volto com a resposta. Então voltando aqui para a gente resolver, eu quero que essa matriz A seja igual à matriz transposta. Então eu vou escrever aqui, A tem que ser igual à transposta dela e eu vou copiar a transposta aqui. Linha se torna coluna se torna linha, então aqui vai ser 1 menos 7, 4z. A segunda linha eu vou colocar aqui como segunda coluna, x2 e menos y, e a terceira linha como terceira coluna, 3, y e 3. Então vamos lá. Como que são? Estou comparando duas matrizes, elas são iguais quando as entradas são iguais. 1 é igual a 1, beleza. Menos 7 é igual a x, então eu já vou anotar aqui que o x tem que ser menos 7. Eu quero encontrar x, y, z, eu já achei 1, o x tem que ser menos 7. 4z tem que ser igual a 3, 4z tem que ser igual a 3. Então eu sei que o z tem que ser igual a 3 quartos. Tá? Tá aqui. X é igual a menos 7, beleza. Eu já sabia. 2 é igual a 2, verdade. Menos y é igual a y. E agora, hein? Menos y é igual a y. O que a gente faz aqui? Quando que isso é verdade, pessoal? A maneira simples, né, de você fazer é você isolar a variável. Então, neste caso, só relembrando como que a gente vai fazer isso. A gente acabou de fazer, mas eu só vou exemplificar aqui, porque geralmente
Isso passa batido, e a gente fica com aquela história, passa para lá, passa para cá, troca o sinal. Não. É o seguinte, você vai somar y dos dois lados. Então vai ficar menos y mais y é igual a y mais y. Então aqui eu cancelo, eu vou ter que 2y é igual a 0. Então vou colocar um então aqui é igual a 0. E aí implica então que o y é igual a 0. Tá? Então eu descobri os três valores. X é igual a menos 7, z é igual a 3 quartos e y é igual a 0. Tá? Aqui é só pegando na tecla para a gente tentar desvincular dessa ideia de que passa para lá, troca o sinal, passa dividindo. Não, tudo. Lembra que igualdade é uma balança, tudo que você faz de um lado, faz do outro. Certo? Se eu somei y aqui, tem que somar do outro lado. Mesma coisa aqui, ó. O que você achou que a gente fez aqui no meio? 4z é igual a 3. Ah, passei o 4 dividindo. Passou nada. O que você fez foi o seguinte, você fez isso, você multiplicou por 1/4 dos dois lados, ou dividiu por 4 dos dois lados. É isso que você tem que imaginar. Tá? E aqui você vai ter um cancelamento, e aí sim você tem que z é igual a 3 sobre 4. Tudo bem? É isso.